Hoje, nessa quarta, a Justiça Espanhola tomou uma polêmica decisão e resolveu conceder liberdade provisória ao ex-lateral Daniel Alves mediante o pagamento de uma multa no valor de 1 milhão de euros, enquanto ele segue aguardando uma decisão definitiva. Entretanto, as contas do jogador estão bloqueadas devido ao processo de divórcio, o qual ele está passando, e por isso, novamente, o pai do Neymar entrou em ação. Fica aí até o final, que nós vamos te mostrar a polêmica que o Neymar gerou mediante essa situação toda, as palavras do seu pai sobre o caso, e eu vou querer saber a sua opinião sobre tudo isso. Bom, a notícia de hoje é basicamente a seguinte: a Justiça da Espanha decidiu conceder liberdade provisória a Daniel Alves, sentenciado a 4 anos e meio de prisão mediante o pagamento de fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a 5,4 milhões de reais na cotação atual. Além de depositar a quantia, o brasileiro deverá entregar seus 2 passaportes, o brasileiro e o espanhol, e se comprometer a não deixar o país, comparecendo semanalmente ao tribunal. Para o pagamento desse montante, o brasileiro recorreu ao pai de Neymar. Em uma decisão publicada nesta quarta-feira, a Justiça Espanhola permite que o jogador aguarde solto uma sentença definitiva sobre o caso, pelo qual foi condenado em primeira instância no mês passado. O atleta voltou a pedir a liberdade provisória esta semana ao Tribunal de Justiça da Espanha. Em uma audiência feita por videoconferência e com portas fechadas nesta terça-feira, Daniel Alves declarou ao magistrado que não iria fugir caso seu pedido fosse concedido. Ele garantiu que ficará na Espanha até o fim do processo e reforçou que Barcelona é o seu local de residência. A sua advogada, por sua vez, sugeriu outras medidas alternativas à prisão, como a retirada do passaporte do ex-jogador. A defesa de Daniel Alves acredita que, por já ter cumprido 1/4 da pena de prisão, o brasileiro agora pode aguardar a decisão dos recursos em liberdade provisória. Daniel Alves já teve 5 solicitações semelhantes negadas pela justiça, que alegou o risco de fuga, destruição de provas ou reincidência para negá-las. Ou seja, basicamente o que tudo está dizendo é que ele poderá aguardar a sua sentença final em liberdade desde que faça o pagamento desse valor de 1 milhão de euros. E como ele não tem agora, a sua família está novamente pedindo essa ajuda financeira ao Neymar e sua família. Estima-se que o patrimônio total de Daniel Alves seja de 60 milhões de euros, mas que não podem ser acessados, pois todos os seus bens e contas estão bloqueados devido ao processo de divórcio pelo qual ele está passando. Sua única fonte de renda atualmente são 600 mil mensais que ele recebe ainda do São Paulo. E então, o jornal espanhol La Vanguardia já trouxe hoje também a informação de que esse dinheiro será sim emprestado pela família do Neymar. Se liga aí na notícia que fala sobre isso. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, o pai de Neymar vai fazer o pagamento de 1 milhão de euros, que totaliza 5,4 milhões de reais, para Daniel Alves ter a liberdade provisória. O pai de Neymar se colocou à disposição de Daniel Alves para ajudá-lo a pagar o processo enquanto seus bens estiverem congelados. Lembrando que essa não foi a primeira vez que a família do Neymar ajudou o Daniel Alves financeiramente nessa briga toda. Em agosto de 2023 já havia sido feito um empréstimo de 150 mil euros também para ajudar nesse caso, dinheiro esse que foi requerido pela Justiça Espanhola como indenização à vítima. Esse pagamento, inclusive, na época, serviu para diminuir muito a sua pena, que acabou sendo de 9 para 4 anos e meio, e assim gerou muita polêmica na mídia. Na época então, quando questionado, o pai do Neymar deu as seguintes declarações: a família nos pediu ajuda, o Daniel não tinha dinheiro para se defender, e o prazo para o pagamento da defesa estava expirando. Pense bem, em nenhum momento eu podia negar ajuda a um amigo que está tentando se defender de uma acusação. O Daniel está preso preventivamente e não foi julgado. Até o momento, a presunção de inocência é válida no mundo inteiro. Ou a gente participa de um pré-julgamento público, ou tentamos ajudar um amigo e deixamos a justiça decidir o destino do Daniel. Eu não poderia virar as costas. E se a justiça decidir que o Daniel é inocente, preferir ter o peso de acreditar em um amigo do que virar as costas para alguém. Pois é, ele disse na época que iria esperar a justiça dizer se o Daniel era culpado ou não. Mas hoje, com a confirmação de que ele vai emprestar esses 5,4 milhões de reais, parece que mesmo depois do julgamento condenar o ex-lateral, a sua decisão é sim continuar ajudando no que for preciso. E essa atitude do Neymar e de sua família de ajudarem o Daniel revoltou em muitas pessoas nas redes sociais, e alguns estão até mesmo pedindo que ele não volte mais a vestir a camisa da seleção. Se liga em alguns comentários que estão se destacando. Neymar Júnior nunca mais pode vestir a camisa da seleção. Para além de ser um cara que abandonou a carreira, é um verme que não merece continuar servindo de espelho para a sociedade. E se você tem mais de 15 anos e ainda gosta dele, você só pode ser burro. Se você ainda se diz fã do Neymar, você tem um desvio sério de caráter. Vive de polêmicas, carreira conturbada, trai a esposa e agora
junto com o pai, ajudou a pagar a fiança do Daniel Alves. É uma vergonha o Neymar já ter vestido a camisa da seleção brasileira. Arrisco a dizer que 90% dos que estão criticando aqui fariam a mesma coisa por um parente ou amigo se tivessem a mesma condição financeira. Não estou dizendo que sou a favor da soltura do Daniel Alves, só quero expor a hipocrisia no Twitter. Neymar nunca mais deveria vestir a camisa da seleção. Daqui a pouco ele organiza um pagode com Daniel Alves e Robinho na casa dele. Não adianta, o Neymar sempre tá metido em merda. Misericórdia. O dinheiro é do Neymar e ele faz o que quiser, mas pagar a fiança do Daniel Alves não vai ajudar nada na imagem dele no Brasil e no mundo. Depois não reclama, vai ser criticado e vai cair ainda mais no desgosto do povo, mas a grana dele ele pode fazer o que quiser. E pessoal, antes da gente continuar, se liga nisso. Eu criei esse canal aqui faz mais ou menos 1 ano e meio e olha só quanto eu já faturei com ele até hoje. Mais de 117 mil reais, sendo 3 mil só no último mês. Se você quer aprender a fazer um canal igual o meu e ganhar dinheiro falando de futebol sem precisar aparecer usando só 2 horas por dia de qualquer lugar que você esteja, eu preparei uma aula completa de 2 horas ensinando como você pode fazer exatamente tudo que eu faço e lucrar tanto quanto eu ou até mais. O link para essa aula completa vai estar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Bora voltar ao vídeo então. E bem, mediante essa decisão da Justiça Espanhola e também da falta de punição para os tristes atos que vemos o Vini Júnior passar por lá semana após semana, alguns comentaristas aqui no Brasil também detonaram as recentes decisões da Espanha em todos esses casos. Se liga aí. Uma atualização do caso Daniel Alves, enfim, acho que até revoltante, né? Como a pena do Daniel Alves foi caindo de 12 para 9, de 9 para 4 e agora uma fiança de 1 milhão de euros para o Daniel Alves. Eu acho que assim, o que fica claro aí, né, para todo mundo é que, ao que tudo indica, na justiça da Espanha, mais do que nunca o dinheiro manda, né? Se você tem dinheiro para pagar, você vai reduzindo pena, ganha liberdade, ou seja, cumpre em liberdade, né? Aprende o passaporte, não pode sair do país, mas está solto, né? Tem residência lá, vai viver a vida lá na Espanha. Talvez sem a mesma desenvoltura anterior, né, pelo contexto no qual está inserido, mas não vai estar preso, não vai estar cumprindo a prisão, mesmo tendo sido condenado, né. Acho que é essa que fica sendo, digamos, a parte mais chocante, né. E agora eu quero saber a sua opinião. Agora que o Daniel Alves já foi considerado culpado e condenado nesse caso, você acha que o Neymar e a sua família estão cometendo um grande erro ao ajudar ele financeiramente e por isso estão queimando ainda mais a sua imagem com o Brasil e com a seleção? Ou você acha que o Neymar está certo nisso tudo e que ele tem sim que continuar ajudando seu amigo? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre toda essa polêmica e o porquê, e se você não viu o que os jogadores do City falaram do Vinícius Júnior após o sorteio da Champions nessa última semana, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like. Valeu!